desde o começo dos anos 70, quando era criança ainda, e não muda isso. Isso a gente precisa mudar, acho que nós, inclusive, a imprensa, precisa mudar o discurso, mudar a visão do futebol, evoluir nesse sentido. Isso vale. Ontem você vê os extremos, Flamengo e Corinthians no final de semana. Um perdeu, o outro venceu. Jogou uma boa partida. Adversário do Corinthians, adversário da primeira divisão. Do Flamengo, adversário fraco. Puta oba-oba lá, Flamengo ganhou, goleou e tal, um exagero danado. Aí do outro lado, o Corinthians perdeu o Bragantino, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, calma. Não jogou Renato Augusto, não jogou o Roberto, primeiro jogo, técnico novo e tal. O rapaz está começando, tendo agora a primeira oportunidade efetivamente como treinador. Aí, agora a coisa inverte. O Flamengo empatou com o Madureira. O fim do mundo empatou com o Madureira. O Corinthians venceu. Que coisa maravilhosa. É a Libertadores. É o time do Cruyff reencarnado aqui. Não, nada disso, nada disso. Esses jogos são pré-temporada. A única coisa nos estaduais que faz alguma diferença são os confrontos nos clássicos. Que aí você tem ali o embate pela rivalidade, pelo nível técnico, porque são exceções. Você faz 3, 4, 5 jogos contra times fracos, depois você vai enfrentar um adversário um pouco mais forte. E aí, evidentemente, aquilo destaca mais. Tem um jogo entre Palmeiras e São Paulo no final de semana. Então é lógico, isso já tem, além do componente da rivalidade, histórico do ano passado, com o Palmeiras atropelando o São Paulo na final, daquela maneira, naqueles 4-0, depois aquela vitória de virada do acréscimo. O São Paulo também eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Então você tem ali o componente da rivalidade, esse jogo tem vida própria. Mas a maioria dos confrontos, eles são jogos de pré-temporada, são jogos para você observar o que funciona, o que não funciona, para aquilo que realmente vale, aquilo que realmente importa. No caso do estadual, os clássicos, pela rivalidade, o torcedor fica feliz com uma vitória em cima de um rival importante e tentar chegar nas fases mais importantes da competição, tentar ganhar o título, que é o que temos nesse bizarro calendário que reserva aí 4 meses aproximadamente só para esses torneios que são absolutamente secundários do ponto de vista técnico e que não exigem das equipes aquilo que poderiam. Então, se entender como pré-temporada, ok. Agora, eu acho que até hoje tem muitos setores da mídia que ainda tratam como se fosse muito importante e ficam turbinando um movimento que é nocivo para o futebol. Porque uma equipe de futebol não vai ser montada de uma hora para outra. Um novo técnico, como é o caso do Lázaro, ele não vai chegando e arrumando tudo. E pode ser até muito bom. Vamos imaginar que ele seja o Scaloni corintiano. O Scaloni também era um auxiliar técnico e ganhou a Copa do Mundo. Teve um momento inicial na seleção da Argentina muito ruim. Muito ruim. Eu mesmo cheguei até a falar durante a Copa, eu faço minha culpa. Disse que com o Scaloni não dava porque eu não via nada naquele time. A partir da Copa América de 19, quando a Argentina foi até muito prejudicada pela arbitragem do jogo da eliminação contra o Brasil em Belo Horizonte, tudo começou a mudar. Houve uma união ali do Messi com o técnico, com os jogadores, e eles começaram a encontrar um grupo correto, o time certo, e caminharam, ficaram invictos 35 jogos, algo assim, né? E chegaram na Copa do Mundo, conseguiram não só dar uma virada tremenda depois de perder na estreia para a Arábia Saudita, como ganhar o título mundial em cima da França do Mbappé, né? Então você vê que pode acontecer uma coisa assim, pode, de repente o Lázaro, tomara que seja. O que a gente precisa realmente é que surjam novos técnicos e a gente não fique sempre rodando em círculos e caindo nos mesmos nomes, né? Mas para isso ele vai ter uma aprovação, ele vai ter uma dificuldade, ele vai acertar, vai errar, por mais competente que esse rapaz possa ser. Então, assim, esses jogos eles são apenas um esboço do que pode vir a acontecer. O torcedor ficou zangado. Paciência. Eu acho que, assim, a mim não cabe ficar turbinando raiva de torcedor. Torcedor mimizento, que tem a Flamengo mimimi, certamente tem a Corinthians mimimi, na escala menor, mas tem. A Corinthians mimimi, a Palmeiras, todo torcedor tem um mimimi. A turma que não aceita nada, reclama de tudo, quer que ganhe todos os jogos de goleada, não funciona assim. Não funciona assim. Nem o time do Guardiola funciona assim. Né? Nenhuma equipe do mundo funciona dessa maneira. Todas elas vão oscilar, vão ter dificuldades. Então, eu acho que assim, esse jogo é uma pré-temporada. Foi legal, ganhou, jogou melhor, bacana, que bom. O rapaz vai ter paz para trabalhar, outros jogos virão e a gente vai observar evolução, variação tática, repertório do técnico, de que maneira os jogadores estão se adequando, né? Jogos contra adversários que vão desafiar mais o Corinthians do que o Água Santa, que é um time fraco. Agora, o torcedor que fica ali reclamando de tudo, ele vai ficar reclamando. Eu acho que o importante é não dar voz a esse tipo de torcedor. Eu não dou. Aliás, eu acho até mais. Você até escreveu no seu blog, né? Eu escrevi sobre isso, especificamente no jogo do Flamengo ontem. Mas eu acho que o dirigente de futebol ele tem que ignorar essa ala de torcida que só reclama. Ele tem todo. O ambiente é democrático, amigo, então você pode reclamar à vontade. Agora, se eu vou dar atenção para sua reclamação ou não, é outra história. É outra história. Né? É mais ou menos o seguinte, mas vamos transformar isso para uma outra situação. Imagine que, sei lá, num condomínio, o cara é o síndico, e tem um morador que reclama de tudo, e tem um morador que reclama só de coisas importantes. Você vai dar ouvido para quem? Aquele que reclama de tudo, o cachorro ali andou pelo céu, aquilo ali está errado, tem um arranhão na lâmpada do elevador. Peraí, que mala, pô, o cara reclama de tudo, eu não vou perder meu tempo. Agora, aquele camarada que você fala, olha, aquilo ali não está legal, tá, faz observação, o síndico vai fazer, não, isso aqui eu tenho que ver. Você vai dar, é automático. É automático. Alguém já entrou em site para ouvir opiniões
Você vai para um lugar, você vai ver o hotel, se o hotel é bom ou ruim. Aí tem aqueles comentários, né? A empresa aérea, hotel, aluguel de carro, qualquer coisa assim. Sempre tem uns comentários. Pelos comentários você percebe o perfil da pessoa, né? Tem uns que reclamam assim, de coisas assim, parece que o cara vai num hotel 3 estrelas. Aí ele faz uma avaliação, parece que ele está num hotel 7 estrelas, aquele lá da África do Sul, né? Aí ele reclama. Não, o shampoo não tinha a cremosidade necessária, não gostei. A água não atingiu a temperatura ideal de 20 e tantos graus. Não, sabe? Pô, peraí, cara, você está num hotel 3 estrelas, irmão. É um hotel ali honesto, de repente confortável e tudo, mas não tem esse requinte todo. E o cara tem uma avaliação, quer dizer, uma mala. Então, esse cara, se eu estou lendo uma avaliação dessa para saber se eu vou ficar nesse hotel, por exemplo, esse mala eu já descarto. Isso aqui é a mala pesada. Agora, tem gente que faz comentários legais. Pô, o café da manhã não é tão farto, mas é honesto, o leite está ok, o café é bom, o queijo é fresco, né? Ou seja, dentro da realidade daquilo ali. Então, a mesma coisa é o torcedor. Então, o torcedor mala, que acha que vai ganhar tudo, esse cara tem que ser ignorado. E o torcedor inteligente, de bom senso, que faz críticas pertinentes. O dirigente tem que neutralizar isso. Mas o Cartola, esse é o problema, né, Mauro? em geral, ele quer jogar para arquibancada. E quando essa turma do mimimi é muito numerosa, ele vai na onda do mimimi. Falta o quê? Personalidade para o dirigente, coragem mesmo de encarar. Não vou ligar para isso aqui está caminhando, a gente vai numa direção, né? E assim vai. Repito, se os argentinos... Se bem que ali não foi mérito ali do tic-tac, ele não tinha opção mesmo para colocar outro técnico. Mas se, num dado momento, eles mandassem embora o Scaloni, a Argentina não seria campeão do mundo. Se a Argentina fosse na minha onda, eu não ia também no campeão do mundo. Quer dizer, a gente também fala muita bobagem, muitas vezes se equivoca nas nossas avaliações. Ou até as coisas se transformam também. O que está ruim amanhã pode ficar bom e o contrário também vale. Então, esses jogos são pré-temporada. Pré-temporada e nada mais. Quando eu estava no Corinthians em atividade ainda, né? E tinha um torcedor que ficava atrás do banco, né? Do banco do treinador, né? Todos os jogos, a gente ganhando de 3 ou perdendo, quase tá todo jogo xingando. Aí eu parei de jogar e encontrei com ele, né? O nome dele era Márcio Gordo. Aí eu perguntei pra ele, quando eu tava em atividade, você só... Ele falou, não, eu saio de casa meu só pra encher o saco. Isso. Se eu não ficar ali, eu acho que eu não fui no estádio. Mas você sabe que o Mauro falou dos... É igual aquele cara Pidão. Tem o Pidão também que até o palito de dente, se você tiver, eu quero. Ele também quer. Mas o Mauro falou dos dirigentes. O grande problema do futebol brasileiro é que esses caras, infelizmente, dependem dessa torcida. Às vezes essa torcida é útil pro dirigente. Aí que tá, eles incentivam na hora que querem e quando não tá tudo em ordem, eles ficam quietos, entendeu? Esse é o grande problema. Eles dependem muito dessa turma do amendoim que tem no Palmeiras, por exemplo. Mas, ô Fausto, tem, de fato, aí o dirigente fraco, o dirigente que cobra indevidamente, o dirigente que ele faz o que a arquibancada manda. Veja, o ano passado o Corinthians demitiu o Silvinho porque, enfim, a torcida pressionou. Na terceira rodada do redes sociais. Oi? Na terceira rodada do Aí já tava pegando no pé dele. As redes sociais pressionaram. Se era bom, se era ruim, era uma outra história. Mas a motivação da demissão não podia ser aquela. E foi. Aí, uma vez, eu estava escrevendo mais ou menos sobre isso no Twitter, discutindo lá com os amigos, falando, o pior mês... Contei essa história aqui outro dia. O pior mês do mundo para se trabalhar com futebol aqui no Brasil é janeiro, porque os times estão voltando de férias e o malo, o chato, ele quer todo dia que você critique todos os detalhes, que você vá a fundo, porque o time não jogou bem na estreia ou no terceiro jogo do ano e tal, e aquilo já é um indício de que a temporada vai ser um fracasso, aquele papo todo, aquela retórica toda, e é tudo mentira esse negócio, enfim. É uma coisa que eu não levo muito a sério. E aí eu escrevi isso, não levo muito a sério, é o pior mês do ano, porque a gente ainda não tem, né, as devidas informações, tá, o nosso campo de observação ainda está muito raso para fazer uma avaliação daquilo que pode ser de fato a temporada, não sei o quê. E eu, se pudesse, inclusive, eu até tirava férias janeiro inteiro para não ter que passar por isso. O cara chegou no Twitter, um amigo, então, escreveu sério, bravo, você devia ficar em casa porque você está atrapalhando, então, as análises. Então, aí, em 2021... Não pensa duas vezes, tá vendo? Não, aí em 2021, o Palmeiras começa o Campeonato Paulista, por conta daquela coisa de calendário, emendado, uma temporada na outra, o Palmeiras começa a jogar do Campeonato Paulista com o time C. Um monte de meninos, muitos dos quais a gente nunca mais ouviu falar, inclusive. E o Palmeiras, dane-se o Campeonato Paulista, não ia se classificar entre os 8. Mas aí o Novo Horizontino começou a perder um monte de jogo, o Palmeiras entrou. E aí eu me lembro de ter lido coisas do tipo... Isso aí, enfim, importante. Palmeiras é um vexame. Como é que pode o Palmeiras não jogar para ficar entre os 8? Como é que pode o Palmeiras estar tão mal? Cris tinha acabado de ganhar a Libertadores, hein? E começa a falar, não é possível, esses caras estão vivendo em outro planeta. Da mesma forma como o ano passado,
Quando perdeu pro Ceará e empatou no último minuto lá contra o Goiás, crise. Porque esse time está entrando em decadência. Pô, o campeonato estava começando ali, né? Vinha de uma ressaca de título. Então, eu acho também que aí vai muito de quem lê, de quem escuta, de quem opta pela rádio, pela TV, pelo portal, fazer uma triagem. Mas não é só aqui não, meu Pedro. Eu vi o Ancelotti ontem também dando uma coletiva falando sobre isso também. Ó, a temporada tá rolando, não acabou, porque o Real Madrid não ganha há 3 jogos, aí a pressão. 3 jogos. Aí ele falou, talvez eu saia... Ele falou... Aí surgiu uma pergunta para ele, e hoje o Real Madrid joga, e sai amanhã? Ele falou, não sei também, mas uma hora vai ter que sair. Eu espero que seja amanhã, que é hoje que ele pega também o Villarreal.